Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de novo ao canal. Hoje, evitar vícios. Antes disso, inscrevam-se no canal, deixem os vossos comentários, um like e partilhem o vídeo, ok? Então, vamos lá. Hoje vai ser então mais um vídeo sobre a PVD, a Prevenção da Violência Doméstica. E, então, evitar vícios. Evitar vícios é algo fundamental para evitar problemas. Normalmente, vícios atraem problemas. E, no caso de pessoas então que vivem na mesma casa, acho que é algo claro, é algo bastante claro. Que tipo de vícios? Ora bem, há uma diversidade de vícios. Claro, o vício do álcool, por exemplo, o vício do uso de drogas, tudo isso são vícios que causam problemas e toda a gente sabe disso. E por vezes há, de facto, famílias que são, digamos, fragmentadas por isso mesmo. Por acaso, ainda há poucos dias estava a falar para uma pessoa conhecida que falou exatamente disso, a questão do álcool, não é? Ou seja, uma pessoa de facto que tinha esse vício do álcool tornava-se de facto bastante agressivo e depois não resolveu o problema, não procurou de facto ajuda, não procurou tratamento e as coisas foram piorando. E depois, infelizmente, claro que são casos que muitas vezes metem polícia, metem casos, processos de tribunal, tudo isso, e é muito complicado. E depois, claro, principalmente quando existem filhos no meio, claro que aí mais difícil será, não é? E também estou-me a lembrar agora de um caso de uma até subscritora do canal, que tenha o caso do pai dos filhos toxicodependente, ou seja, no vício das drogas, não é? E até onde eu sei, pronto, está realmente a procurar tratar-se, mas eu não sei qual é a magnitude da situação, mas provavelmente se for uma situação já com muito tempo, é mais difícil, claro, de resolver o problema. Ou seja, isto para dizer o quê? Para dizer que evitar vícios é fundamental para prevenir a violência doméstica, ou seja, criar bons hábitos. Isto porquê? Para evitar um vício, para deixar um vício, por assim dizer, não basta somente ter força de vontade e deixar o vício. Não. Aqui o fundamental é substituir esse hábito. Substituir o hábito, ou seja, há um mau hábito, certo? Um mau costume. Em vez de simplesmente deixá-lo e ficar sem nada, não. Substituí-lo por um bom hábito. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Johan Cruyff. Johan Cruyff Johan Cruyff foi um futebolista e um treinador muito famoso, um treinador holandês, e um dos melhores, considerado um dos melhores até futebolistas de todos os tempos, Johan Cruyff. E ele, enquanto treinador do Barcelona, ele tinha o hábito de fumar. Portanto, fumava bastante, ou seja, podíamos dizer que era um viciado em tabaco, em fumar. Como há muita gente. E, nessa situação, em 1991, ele teve um problema cardíaco e os médicos disseram-lhe mesmo que ele tinha que deixar. Ele tinha que deixar o tabaco, caso contrário, não iria durar muito tempo. E o que é que Johan Cruyff fez? Tinha sempre o hábito, claro, do cigarro, certo? E ele começou a substituir o cigarro por um chupa-chupa. Sim, por um chupa-chupa. E depois disso, as coisas melhoraram, portanto a saúde dele melhorou e por acaso também teve algum sucesso como treinador do clube durante alguns anos. E claro, ainda durou, a partir daí, ainda durou mais de 20 e poucos anos.
Isto para dar um exemplo concreto, ou seja, não basta aqui, vou deixar o vício e não faço. Não, há um hábito, há um costume. A mente e o corpo do indivíduo, pode ser homem ou mulher, aliás, hoje em dia há muitas mulheres também com muitos vícios, seja vício do álcool, vício também do uso de drogas, vício do tabaco, não é? Muitas também que fumam bastante. Ou seja, isto é geral, certo? É algo geral, não é exclusivo de um género, não. É de todos. E a chave aqui é, de facto, substituir o mau hábito pelo bom hábito. Essa é a chave. E isto porquê? Porque normalmente quem procura o álcool, portanto, beber bastante, ou quem procura até o uso de drogas e tudo mais, o que é que está a fazer? Está, no fundo, a tentar preencher um vazio. Ou seja, existe um vazio, um certo vazio naquela pessoa, seja homem ou mulher, e a pessoa procura, através desse costume, seja beber bastantes bebidas alcoólicas, seja, portanto, exagerar nesse sentido, ou até procurar o uso de drogas. Às vezes há pessoas que começam pelas drogas mais leves e depois vão para as drogas mais pesadas. E também há outros vícios. Por exemplo, há pessoas que são extremamente viciadas em jogo, ou seja, em casino, em apostas, e acabam por vezes por, digamos, portanto, isso leva à ruína. Isto porquê? Porque ficam de tal maneira viciados no jogo, no casino e tudo mais, que acabam por perder e depois nem sequer terão, digamos, o suficiente para pagar contas e para as necessidades básicas. Ou seja, para prevenir qualquer tipo de violência doméstica, seja violência psicológica ou violência física, é bom evitar vícios. Evitar vícios. Porquê? Porque os vícios destroem não só a pessoa que está, digamos, com esse determinado vício, mas também os seus familiares à volta, as pessoas mais próximas, e se pudermos evitar problemas, que é este o objetivo, por que não fazê-lo, certo? E aqui o alerta, ou seja, substituir os hábitos. Há maus hábitos. Interessa também saber o porquê, também, porque é que existe esse mau hábito. Com certeza começou de alguma maneira, seja por influência de amigos, seja por influência familiar, seja por outros motivos. Começou de alguma maneira. E, no fundo, é um preenchimento de um certo vazio que existe naquela pessoa, seja homem ou mulher, e procura, nesse meio, a sua, digamos, o preenchimento desse mesmo vazio. E dessa forma, há esse hábito, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e, às vezes, mais ainda, num tempo muito, muito prolongado. E os vícios são exatamente isso. São exatamente isso, ou seja, são exageros, são hábitos exagerados, são hábitos que criam uma certa dependência, ou seja, a pessoa fica dependente daquilo. Falamos no caso do álcool, falamos no caso das drogas, falamos no caso do tabaco, falamos no caso também do jogo, não é? O hábito de estar sempre realmente a jogar, a apostar, a casino e tudo mais, e estar sempre dependente, e depois pessoas que vão à ruína e vão à falência por causa disso. E às vezes arrastam consigo as famílias, ou seja, não são só eles os prejudicados, mas também, claro, as pessoas com quem vivem, e isso, claro, que não é um bom contributo, e devemos então evitar vícios. E aqui podemos falar, claro, de outro, há uma diversidade de vícios tremenda, e poderei, claro, depois noutro vídeo falar mais sobre outro tipo de vícios, mas isso ficará para outra ocasião. Bem, por hoje
tudo. Próxima